Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é engajamento, né, gente? É uma palavra aí que não muitas pessoas conhecem e eu vou estar explicando o que é engajamento. Na verdade, o engajamento ele é a interação do seu público com você. Então ele remete a uma ação voluntária de participação em determinada atividade. Ou seja, o engajamento ele se materializa quando uma pessoa se envolve com algo com vontade própria. Então, ela acontece, por exemplo, quando os seguidores acompanham uma publicação, comentam, compartilham, ou então recomendam ela para outras pessoas nas redes sociais. Isso é engajamento. Ou então, quando seus alunos gostam da sua aula, falam dela para outras pessoas e recomendam você como profissional, recomenda a sua aula para outras pessoas. Isso é engajamento. Pessoal, e por que é importante? É importante você manter o engajamento do seu aluno nas aulas. Porque um aluno engajado, ele vai tender a não sair das suas aulas. Todo mundo que começa a dar aula, o cara tem a ambição. Ele tem a ambição de ter uma turma grande, de ter muitos alunos. E o aluno satisfeito é a sua melhor propaganda, tá? Nada, não tem estratégia de marketing, não tem estratégia de captação de alunos, de escolas, enfim, não tem estratégia que substitui, que consegue subsistir e compensar uma aula ruim, tá bom? Então, a satisfação do seu aluno, ela vai depender muito disso. Essas outras estratégias, elas vão potencializar ali você encher a sua turma, mas a satisfação do seu aluno é primordial, porque ele se torna, na verdade, ali o seu... vai fazer a propaganda para você, para os outros alunos, ele vai se manter ali nas suas aulas. Então, por que é muito importante o seu aluno se manter engajado? Por conta disso, porque ele vai estar ali entrosado com você nas aulas, ele vai estar com vontade de aprender, então você não vai ter dificuldade. Você não vai ter dificuldade quando você passar um determinado exercício, estiver ensinando determinado conteúdo ali da capoeira, você não vai ter que discutir primeiro com ele aquela questão assim, poxa, não queria fazer esse, não queria fazer isso, poxa, esse exercício é chato. Você não vai ter que fazer esse tipo de considerações. Por quê? Seu aluno está engajado, entendeu? Ele está ansioso para o que você passar ali. O que sair ali de conhecimento que você quiser passar ali para ele, ele está como uma esponja, doido para poder absorver esses conhecimentos que você quer passar. Agora, pelo lado contrário, se o seu aluno ele não está engajado, tudo que você falar vai ser chato. Você vai tentar ensinar ali para ele, de repente, ler alguma coisa mais do jogo, mais pegado ali, de repente, uma parte mais técnica da luta, especificamente da capoeira, e ele, poxa, não gosto disso, isso é chato. Ou então você vai tentar ensinar um pouco de floreio para ele, ele não gosta disso não leva o jeito, não tem coluna, tem pouca força, tem pouco impulso. Ele vai começar a colocar várias desculpas. E isso é um sinal de alerta. É sinal que esse aluno ele não está muito engajado na sua aula, tá? Então, isso é muito importante, galera. Você ter um aluno muito engajado é muito importante para isso. Porque você não vai ter que discutir com ele, você não vai ter que ficar com aquele papo assim, poxa, isso é bom para você, cara, tem que fazer 10 vezes, tem que fazer 20 vezes. Não, o aluno engajado, você passa 10, ele quer fazer 20, entendeu? Você fala que é para treinar aquilo dali uma vez só, ele vai querer treinar 10 vezes na semana, entendeu? Então, é muito importante que você mantenha o seu aluno engajado durante todo o ano. Até porque o aluno que se distancia das aulas, quando ele não está engajado, é aquele aluno que reclama de tudo, tá? É aquele aluno que reclama de tudo. A maioria das vezes, ele não está engajado na sua aula. Isso daí é isso que está acontecendo. O que geralmente o aluno que não está engajado vai fazer? Ele vai se afastar, ele vai faltar muito. Essa é uma das características, né, de quem tá fazendo ali as aulas ali e não está engajado. Essa pessoa vai começar a faltar muito às suas aulas. Aí, o que acontece? Ele se afasta, aí acontece um outro problema, porque ele perde a frequência. Quando você perde a frequência de ir nas aulas, você também fica menos engajado. Tá? Essa é uma das formas de você não ficar engajado, do seu aluno perder o engajamento nas aulas ali, tá? Se ele começar a faltar. E ele não falta a aula, tá? Por mais que você ache que o aluno, quando ele falta a aula, é ele que não quer aprender,
você tem muita responsabilidade nisso. É lógico que a gente não pode ficar com toda a culpa, porque algumas vezes o aluno está passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, ou alguma coisa assim, e ele pode se distanciar das suas aulas, tá? E por conta disso, perder o engajamento, porque, né, quando a gente tenta voltar ali à rotina, acostumar o corpo, engajar de novo, leva um certo tempo, quando a gente quebra a nossa rotina, tá? Então, isso pode acontecer, isso não está 100% no seu controle, mas a gente tem que sempre chamar para nós a responsabilidade, porque aí a gente também não comete o erro de achar que o problema não é a nossa aula, a gente fica achando que o problema é sempre o nosso aluno. Então, quando a gente chama a responsabilidade para nós, a gente fica naquela luta constante de sempre estar fazendo aulas melhores para poder manter o engajamento do nosso aluno, entendeu? Então, é melhor que você se sobrecarregue com essa responsabilidade do que você transfira isso para o seu aluno. Então, eu só dei aqui alguns exemplos, né, para vocês verem quanto é importante você manter um aluno engajado. Por que é importante você, né, reter esse engajamento aí? Então, gente, agora a gente vai falar para vocês alguns fatores que influenciam o engajamento dos alunos durante as aulas. E pode ficar tranquilo que a gente vai estar falando sobre esses fatores e a gente também vai explicar como engajar os seus alunos nas aulas, tá? Então, pode ficar tranquilo. Primeiro a gente vai citar alguns fatores, depois vamos explicar como que a gente faz para engajar esses alunos. Então, vamos lá. Quais fatores influenciam o engajamento do aluno durante as aulas? O primeiro fator é você ter turmas homogêneas. Uma turma homogênea é aquela que quase todos os alunos estão no mesmo nível ali quanto à aprendizagem a serem realizadas. Então, nessas turmas é mais fácil você encontrar um ritmo comum, né, a todos, e nesse sentido, tornar mais eficaz o processo de aprendizagem dos seus alunos. Por exemplo, você ter uma turma só de iniciantes, outra só de avançados, ou uma turma só de crianças da educação infantil e outra fundamental, ou então não precisar necessariamente ter turmas ali separadas, mas você conseguir manter essa homogeneidade durante as aulas, mesmo que tenham alunos ali de níveis diferentes, tá bom? Então, isso sim são turmas homogêneas e é um dos fatores que influenciam para que seu aluno se torne engajado durante as suas aulas. E homogeneidade, né, Bruna? Então, talvez as pessoas acham que é só homem e mulher, né? E isso, é um pouco mais abrangente do que isso ainda, né? Com certeza. Às vezes você pode ter uma turma ali que ela é de mulheres, mas você tem mulheres de faixa etárias diferente, de classes sociais muito diferente, e isso interfere também na nossa forma de ensinar, né? Então, por exemplo, Verdade. a turma acaba se diferenciando de uma para outra. Por exemplo, se você tiver mulheres ali solteiras, da faixa etária ali talvez de 16 anos, 17 anos, é muito provável que ela esteja muito interessada no quê? Ela esteja interessada ali na parte técnica da capoeira, de ter uma evolução, às vezes, para participar de campeonato, para performar muito bem nas rodas de capoeira, de ter uma evolução até rápida, né? Isso aí algumas vezes, né, coincide aí com essa parte da juventude, esse nível aí da maioridade também. E agora é muito diferente se você tivesse mulheres que são mães. É muito provável que elas estariam mais interessadas ali, né, mulheres assim, acima dos 30, os 40 anos, às vezes até mais que isso, é bem provável que ela esteja visando qualidade de vida na hora de estar fazendo aí essa atividade física. Então, com certeza, a turma ela deixa de ser homogênea. Então, se você tivesse que organizar lá suas aulas, né, fosse fazer o seu planejamento, que atividades que você fosse ensinar, você ia ter um engajamento diferenciado dessas duas pessoas conforme a atividade que você promoveria ali naquele momento. Então, se você não tem esse feeling, não tem esse conhecimento sobre a sua turma, não produziu uma turma já a partir disso, você vai ter essa dificuldade, né? Vamos passar para um próximo, que é o seguinte, o nível de dificuldade. Isso, algumas das vezes, nós trabalhamos isso. Eu vou colocar nós, tá? Porque eu também já fiz isso várias vezes, né? Não tem tanto tempo que eu comecei a enxergar isso nas minhas turmas, não. Muitas vezes, a gente como professor, como instrutor, como contramestre, mestrando e mestres que têm turmas, o que a gente faz? Tanto na escola, tanto na academia. O que a gente faz? A gente não leva em consideração o nível de dificuldade dos exercícios que nós vamos ensinar. Calma. Eu sei que
todo mundo pensa um pouquinho. Se você tem aluno iniciante, você tenta passar uma coisinha mais básica. Se você tem um aluno médio, você passa alguma coisa média. Se tem um aluno mais avançado, você passa alguma coisa mais avançada. Mas não é isso que eu estou querendo dizer somente, não. Algumas vezes, a gente não vai a fundo. Não vai a fundo. Por quê? Se na sua turma, você tem uma turma que não é homogênea, ou seja, uma turma ali onde todo mundo que está naquela turma ali tem o mesmo nível de evolução, o que é muito difícil de fazer, tá? Que não é fácil de fazer isso não, você ter uma turma onde você tem ali todo mundo é corda azul, tá bom? Todo mundo ali é formado, todo mundo ali vamos dizer assim, talvez uma turma só de iniciante, primeira e segunda corda, ou primeiro e segundo cordel. Se você tem uma turma assim, é muito mais fácil de você trabalhar. E esse fator relacionado ao nível de dificuldade também fica fácil de você implementar da forma adequada. Agora, a maioria das turmas são heterogêneas. Ou seja, você tem alunos iniciantes, você tem alunos intermediários, você tem alunos um pouco mais avançados. Quando que a gente acaba fazendo isso? Quando nós não temos demanda, não temos quantidade de alunos suficiente para poder repartir a turma. Então, se você divide sua turma, às vezes tem 2 ali que é professor e o restante é tudo iniciante. Você não vai conseguir fazer uma aula tão boa para aqueles 2 especificamente. Vai ser difícil. Às vezes você vai fazer uma aula ali, mas aquilo durante todo o ano vai ficar desmotivante para esses 2 professores treinar sozinhos. Ou então ali um professor e um graduado. Entendeu? Vai ficar desmotivante para eles treinarem numa turma tão pequena. Né? As pessoas, elas se atraem pelas outras também. Então isso vai influenciar muito. E o que quer dizer o nível de dificuldade? Algumas das vezes a gente reforça no nosso aluno a incapacidade dele. Por exemplo, o seu aluno ele foi para a sua aula, né, querendo aprender alguma coisa. Todo mundo vai para as aulas tentando aprender algo. Então nós vamos lá e passamos um exercício que é difícil demais. O que você acabou de fazer? Esse aluno foi na sua aula, ele já acha na cabeça dele que capoeira é difícil. Ele olha você dar mortal, ele olha você soltar aqueles golpes no São Bento Grande muito rápido, ou então aquele jogo de banguela bem encaixado, fazendo muitas coisas lá. E na cabeça dele ele fala assim, cara, isso é impossível que o meu professor faz, isso é muito difícil. E você chega na hora da aula e você tem uma turma heterogênea e você passa um exercício que é bem acima do iniciante. E na hora que ele vai fazer, ele não consegue fazer nem o básico. Ele trava ali, ele não consegue entender, e você explica, ele não entende, você explica de novo, ele não entende, você muda a posição, ele não entende. Quando a gente faz isso, a gente está reforçando para o nosso aluno que ele não vai mesmo conseguir aprender. Isso é um erro que a gente comete, tá? Isso é um erro que a gente comete, que a gente tem que mudar isso. A gente tem que ter uma outra percepção sobre esse nível de dificuldade. E cada vez mais pensar em turmas mais homogêneas, turmas que o seu aluno está inserido ali numa comunidade, junto com outros alunos ali, que você vai passar um exercício que ele vai dar conta de fazer. Tem que ser desafiador, mas tem que ser possível dele alcançar. Se um aluno seu, ele vem numa aula, você passou uma ginga e você corrigiu ele. Não é assim, não é assim, não é assim. Aí ele passa de novo outro exercício. Não é assim, não, você está fazendo errado, sei o que, sei o que. Vem no outro dia, você passa o mesmo exercício. Não. Se ele voltar no dia seguinte e você fizer isso de novo, é muito provável que ele vai acabar desistindo uma hora ou outra das suas aulas, porque você está só afirmando para ele que ele não é capaz de aprender aquilo. Não estou falando que você não tem que deixar de ensinar, não tem que deixar de cobrar, mas você precisa ter essa consciência. O seu exercício, o exercício que você passou, tem que estar muito adequado quanto o grau de dificuldade. Tem que estar muito adequado. As pessoas deixam isso passar e depois ficam frustradas porque perderam alunos. Ou então é muito mais fácil para nós falar assim, aquele dali não servia mesmo para capoeira, não. Não aguenta uma correção? Enquanto nós tivermos essa postura arrogante de que as pessoas têm que aprender no nosso ritmo, a gente sempre vai acabar perdendo, tá? Então, a partir do momento que a gente começar a entender o nosso aluno, começar a entender a velocidade de aprendizado de cada um, aí sim, você vai começar a ter mais alunos. Você vai deixar de errar com relação
esse ponto, né, que eu falei aqui sobre o nível de dificuldade. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vai lá, Bruno. Um outro fator que influencia também, gente, no engajamento dos seus alunos na aula seria a fluidez da aula. Isso influencia demais. O que seria essa fluidez? Na verdade, essa fluidez é a espontaneidade, a naturalidade da aula. Por exemplo, você vai participar de uma aula, de um treino que teve início, meio e fim de uma forma natural, sem se tornar monótono, aquela coisa chata. E aí, quando você se deu conta, a hora passou voando. Tenho certeza que um ou outro aqui já passou por essa situação. Às vezes, vamos supor, já aconteceu até comigo, com as minhas turmas aí, que eu tenho uma turma de adultos, e eu dou 1 hora de aula, por exemplo, e de repente, olhar no relógio e eles falaram assim comigo, nossa, mas já passou? Não é possível, passou muito rápido o tempo. E com as crianças é a mesma coisa. Eu até dei o exemplo aqui na aula, acho que na live, acho que com o mestrando Paulo Ricardo, que eu falei. A aula fluiu tão bem, foi tão natural, não deixou nem os alunos dispersarem, que as próprias crianças às vezes falam, tia, por que a aula hoje de capoeira foi menos tempo? Por quê? Porque a aula teve uma fluidez, foi algo natural. Então, acabou que o tempo passou ali voando. Então, isso significa que esse treino, essa aula, ela teve muita fluidez. E até mesmo, quantas vezes vocês aí já assistiram um filme ou episódio de uma série que te deixou tão engajado que você nem viu a hora passar também, né? Assim como um filme chato, sem fluidez, fez parecer que o relógio parou e muitas das vezes a gente não consegue nem terminar de assistir. Assim também é um treino sem fluidez. Às vezes aquele treino tá chato, não tem aquela sequência, aquela coisa dinâmica ali, e você olha para o relógio, parece que você olhou a primeira vez para o relógio, era 8h15, passou meia hora, era 8h16. Então parece que aquilo ali, o tempo não passa. Então a fluidez da aula, tornar a aula dinâmica, a aula natural ali, sem ser monótona, faz com que o seu aluno fique preso naquela aula e ele nem perceba. Ele vai treinar com muito mais vontade e não vai nem perceber o tempo passar. E, na verdade, vai fazer com que aquele aluno queira até treinar mais, fazer mais, né? Então, a fluidez da aula influencia demais na hora de você conseguir engajar os seus alunos aí nas aulas de capoeira. Um outro ponto, galera, ainda sobre, né, quais fatores influenciam o engajamento do seu aluno nas aulas, é o ponto da comunicação. A comunicação Sim. é extremamente importante numa aula. E é uma outra coisa que o pessoal talvez não dá muita atenção. Acha que você pode falar de qualquer maneira ali com o seu aluno e você vai ter um resultado positivo. As pessoas acham que a questão da comunicação, ela é pessoal. Então tem o mestre bravo, tem o mestre tímido, tem o mestre que fala pouco, tem o mestre que não fala nada, né? Tem aquele mestre que chega lá e só começa a fazer o exercício. E as Do pessoas nada vai fazendo as coisas. Tem que copiar, entendeu? Então, tem várias pessoas que acham isso, mas não. A comunicação é algo que todo profissional de capoeira precisa trabalhar, porque ela tem um efeito enorme sobre a sua turma. Quem aí já viu, né, aquelas pessoas que são animadores? Estou falando que você tem que se tornar um animador, não. Mas você pode pegar aquilo que é bom, aquilo que vai trazer mais resultado. E o que é resultado? Resultado, às vezes, é ter mais aluno. Resultado, às vezes, é o seu aluno aprender mais. É ele guardar mais as informações que você passa para ele. E se você já viu, né, aquelas pessoas que são quase que animadores, né? Por exemplo, ele chega ali para poder dar uma aula e ele vai constantemente falando. Ele não tem intervalos na sua fala. E dessa forma, a pessoa parece que entra num fluxo ali, junto com aquele profissional, e ela não consegue se desligar. Porque ele, todo momento, ele está ali citando o que ela tem que fazer, o próximo passo, chamando a atenção para o que está ficando errado, e ao mesmo tempo ele já vai entrando sequencialmente ali nas aulas, nos próximos exercícios, por isso a questão da fluidez também ali, ó, junto, né, sendo trabalhada essa questão da fluidez, junto com a comunicação. Então, beleza, ó, como que funciona isso? Você tem que direcionar a sua fala o tempo todo, Não tem como você chegar numa aula e falar assim, bora, ginga. Ou então você não fala nada, você só mostra. Não tem como, a sua aula vai ficar muito fraca, as pessoas vão achar muito
por mais que aquilo que você esteja mostrando tenha um imenso valor técnico, uma performance perfeita, as pessoas, principalmente ali os iniciantes e também o pessoal mais antigo, também os mais graduados, eles querem ali uma comunicação que seja mais assertiva, que leve aquela pessoa a ter mais resultado. Então, você está ali falando os exercícios, né? E sempre ali com uma voz que instiga a pessoa a estar fazendo. Uma voz ali que dita um ritmo, porque é uma outra coisa que você utiliza a sua voz, é para ditar um ritmo. Então você vai, bora, vamos, falta um, falta dois. Dá uma sequência ali para que a pessoa para a pessoa seguir, e isso impede que ela se concentre nas limitações dela. Então, às vezes, você ficou parado, fica tudo parado. Tá só ouvindo o barulho ali do pé arrastando no chão. E a sensação de cansaço é muito maior. A sensação de que você está fazendo aquilo por muito tempo é muito maior. Agora, quando você dinamiza a aula, colocando comandos ali na sua voz e ditando um ritmo, as pessoas, elas sentem menos esse cansaço, sentem menos essa questão da rotina, de às vezes ter que repetir várias vezes. Então, é muito importante o profissional aprender a fazer isso, instigando ali o aluno a entrar nesse fluxo e absorver dessa forma para ter um resultado maior. E tem a questão da novidade também, né? A gente que é ser humano, a gente tem uma tendência muito grande de enjoar facilmente daquilo que se torna monótono na nossa vida. Aquela coisa repetitiva, né? Então, por exemplo, você pode amar chocolate, igual eu amo chocolate, a galera aí que me conhece sabe. Mas você pode amar chocolate, mas se você comer aquilo todos os dias da sua vida, no café da manhã, no almoço, no jantar, vai chegar um momento que você não vai nem aguentar mais olhar para aquilo. E da mesma maneira, até o professor Paraíba, para quem não sabe, é meu esposo, ele até brinca, né? A Bruna, quando gosta de um negócio, ela exagera tanto que rapidinho enjoa. Igual esses dias, eu tava numa onda de comer Cheetos todo dia, de tão louca que eu tava com Cheetos. Agora eu já não tô nem aguentando ver direito aquele negócio na minha frente, até o cheiro às vezes me dá uma enjoada. Então, assim, é a mesma coisa quando você passa uma aula que é muito repetitiva, quando toda vez tá sempre ali na mesma posição, ali de frente para o espelho, por exemplo. Todo mundo vai ficar sempre de frente para o espelho, sempre para o mesmo lado da sala, sempre treinando ginga, meia-lua, cocorinha, negativa e rolê, todos os dias que você for treinar vai ser assim. Sempre a mesma coisa. Então a monotonia, ela enjoa os seus alunos, faz aquela aula ficar chata e perde também a fluidez da aula. Por isso que uma aula de capoeira, seja ela para crianças, seja ela para adultos, ela tem que ter uma novidade na hora de ensinar. E quando eu falo novidade, gente, não é só assim, você buscar algo que, nossa, ninguém nunca viu. Pode? Claro que pode e deve você ter uma novidade, mas eu também falo na forma de ensinar. Não só movimentos novos de capoeira, mas os próprios movimentos de capoeira que já existem, que são milhares de movimentos aí, tem golpes, tem floreios, saltos, né? A ginga, os balanços, as esquivas e tudo mais, mas você ensinar isso de uma forma nova. Quando você for ensinar, por exemplo, uma queixada, em vez de você ensinar sempre do mesmo jeito, você ensinar de um jeito diferente, ou então você apresentar movimentações novas para os seus alunos fazerem, sejam eles iniciantes, avançados, intermediários. Porque imagina só, por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da questão do grau de dificuldade dos alunos. Imagina um aluno que é iniciante. O aluno que é iniciante, ele já tende, igual o professor Paraíba falou, a se achar, nossa, eu nunca vou conseguir chegar no nível do meu professor, porque é quase que impossível, né? Os alunos, eles tendem a pensar assim. Então, imagine esse aluno que é iniciante, sempre você colocar ele para treinar só meia-lua, cocorinha, negativa e rolê. Acabou. E sempre passar coisa facilzinho demais também. Então começa a passar, às vezes, movimentos um pouquinho mais complexos, vai trazendo uma novidade para aqueles alunos e também tem que tomar muito cuidado com os próprios alunos avançados. Que a gente vê, às vezes, algumas pessoas acharem que só porque são alunos avançados que tem que deixar eles descobrirem um movimento novo. Deixa eles treinarem sozinhos ali, eles inventam alguma coisa para eles criarem. A gente tem sim que estimular a criatividade dos nossos alunos, né? Mas não quer dizer que a gente não estimule de uma forma direta. Então, você trabalhar essa novidade também nos seus alunos graduados, para as crianças também, né? Criança, acho que mais do que tudo, enjoa demais das coisas.
Então, se você for passar, já aconteceu com a gente, ó, agora a gente vai treinar, sei lá, a estrelinha. Aí as crianças, né, criança é fogo, já fala assim, ah, tia, mas eu já sei estrelinha. Aí você fala, não, mas agora a gente vai aprender uma estrelinha diferente, vai fazer assim. Ou então a gente vai fazer a estrelinha de um jeito diferente. Então você começa a ensinar ali algumas sequências, uma forma diferente de fazer, ensinar para o outro lado. Então traga novidades para sua aula. E quando eu falo novidades, não é só também no jeito de ensinar, mas às vezes até mesmo com materiais didáticos. Às vezes o seu aluno está acostumado sempre a treinar no tatame, de repente você leva um colchão ali, ou então no próprio chão você montar algumas sequências diferentes para ele ir fazendo. Então, novidade é essencial para que você mantenha seu aluno engajado durante a aula, para que aquilo não fique monótono e fique chato, se torne chato para ele, porque, claro, tudo que fica novo, tudo que é diferente, atrai as pessoas. Tanto quem está assistindo, tanto para quem está fazendo, principalmente para quem está fazendo. Então, se a partir do momento aquele aluno achar que sua aula está chata, está monótona demais, é sempre a mesma coisa, sempre na mesma base, sempre treinando para o mesmo lado, as mesmas repetições, uma hora ele vai cansar e vai sair. E as pessoas são muito influenciáveis. Então, um sai, o outro sai, o outro sai e assim vai. Pessoal, então a gente está entrando aí agora no como, né? Como que você vai engajar os seus alunos, né, para eles não saírem ali da sua turma. Pelo contrário, porque eles se mantenham ali durante todo o ano, durante muitos anos ali fazendo com você. Né? Haja visto aí que na capoeira, né, o pessoal leva bastante tempo para se formar lá, mestre. Então, você treina muitos e muitos Sim. anos com a mesma pessoa, né? A maioria das vezes é assim que funciona. Então, a gente vai descobrir agora como trabalhar esses pontos para você ter essa evolução maior, para que os seus alunos se engajem mais nas aulas. E eu vou voltar de novo naquela questão da comunicação, agora tendo ali uma visão mais de como que você vai fazer isso, tá bom? Então, o primeiro ponto, utilize uma linguagem instigante o tempo inteiro. Fale coisas que vai estimular os seus alunos. Então, a questão ali de contar, né, de você contar quantas repetições, poxa, isso aí dá uma força. Você tá ali, ó, próximo, falando às vezes num tom de voz que é mais firme, né? Não adianta você também chegar lá e contar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Pô, desse jeito você não tá motivando ninguém, mas agora você chegou, bora, foi 1, 2. Então você vai criando ali uma espécie, né, de personagem ali. Para quê? Para você instigar outra pessoa, para que se sinta apoiada pela sua fala, né? É o famoso apoio moral, né? Porque seu aluno que está treinando e você está passando o exercício, mas você não vai fazer 100% das vezes, você vai fazer junto com ele. Tem um momento também, é uma estratégia também, de uma metodologia de aula, você fazer junto com o aluno também. Mas nem sempre isso vai ser possível. Algumas vezes é importante também que você fique na posição de professor e também seja capaz de só mesmo dar os comandos de voz. Tá? E dessa forma você tem uma visão. Quando você está fazendo junto, você não consegue visualizar o que o aluno está fazendo, porque você está concentrado no que você está fazendo. Então é uma outra didática, uma outra dinâmica de aula. Agora, quando você está ali de fora, você utilizar os comandos da sua voz o tempo inteiro, sinalizando. Então um aluno ali, opa, não, esticou a perna, estica mais, agora você vai conseguir, bora! E acabei falando aqui já de uma vez, que é um outro ponto, que é o quê? Da comunicação, você usar e abusar de elogios. Elogios, tá? Sim. Tem uma pesquisa científica que mostra que os alunos têm muito mais resultado se eu tenho uma proporção de 6 elogios para cada correção que eu faço. Por exemplo, para cada 6 elogios que você falar, você teria direito a chamar a atenção dele uma vez. Isso, por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você chama menos, se você elogia pouco, o seu aluno vai tender a aprender menos. Tá? Por quê? A motivação é muito importante, galera. O que a capoeira traz pra gente? Quando a gente está na roda de capoeira, a gente às vezes consegue fazer coisas que quando a gente está treinando a gente não consegue. Ou então, por exemplo, quando a gente está ali num ambiente às vezes relaxado, a gente não consegue fazer porque a gente está animado, a gente está empolgado ali com a musicalidade, com as outras pessoas na roda, com aquela energia, e a gente acaba se superando, fazendo coisas ainda maiores. Então,
esse recurso de você ficar dando comandos, instigando, elogiando, isso impulsiona a pessoa a superar os seus limites. Então, é muito importante que o tempo todo, ali, ó, numa relação de 6 elogios para cada chamada de atenção, tá? Então, mesmo que seu aluno, às vezes, ele não está fazendo da melhor forma possível, que é uma outra coisa também, né? A capoeira, galera, os exercícios, às vezes você, como professor, você é amaldiçoado pelo conhecimento, porque você não consegue mais se recordar da dificuldade que você teve, às vezes para aprender uma armada, às vezes para aprender uma meia-lua, às vezes para entender qual braço que é na frente do rosto. Às vezes a questão da lateralidade, ela tá tão comum para você, você tá tão habituado que você não vê aquilo mais como uma dificuldade. Mas aquilo, para o iniciante, é um movimento altamente complexo. E a gente já não... Nós estamos amaldiçoados pelo conhecimento, a gente já não consegue fazer mais essa visão de voltar lá atrás e sentir de novo aquela sensação de incapacidade, de não conseguir entender uma ginga, de não conseguir visualizar no exercício que o nosso mestre, que o nosso professor está explicando e ver exatamente o que ele fez. A gente faz uma imagem e na hora de fazer é totalmente diferente do que ele queria que a gente fizesse. Então, é importante que o tempo todo a gente esteja sinalizando para o nosso aluno ali positivamente. Deixa ele seguir uma velocidade de aprendizado, tá? Tente sempre fazer esse balanço entre a quantidade de vezes que você corrige e a quantidade de vezes que você elogia. Lembrando, né, os movimentos são mais complexos do que hoje em dia a gente imagina, né, na cabeça do nosso iniciante, do aluno ali que está começando. Então não tem por que você cobrar uma perfeição, não tem por que você cobrar uma perfeição no curto prazo. Ou seja, assim, não. Acabei de ensinar aqui, eu quero que saia perfeito. Quero que saia perfeito esse movimento aí. E a pessoa, às vezes, até, né, fica irritada, muda o tom de voz, achando que vai ter algum resultado positivo, mas, na verdade, tem um negativo. Que a pessoa não vai conseguir fazer, por mais que você grite, por mais que você berre, por mais que você age igual um cavalo, né? Muitos mestres acabam algumas vezes aí fazendo isso. Por quê? Um pouco de ignorância disso também. Ele não consegue mais voltar no tempo e sentir aquela dificuldade, aquela incapacidade de quando você é um iniciante. Eu nunca imaginei, quando eu entrei na capoeira, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer um dia, conseguir fazer um mortal, às vezes conseguir fazer um jogo de São Bento Grande como eu faço hoje. Não conseguiria imaginar nunca mesmo. Né? Mas a evolução constante vai mostrando para nós que é possível avançar, é possível, né? E cada vez mais evoluindo ao longo do tempo, né? Com essa visão de longo prazo. E até lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás, acho que mais ou menos ali 2013, 2014, eu malhava numa academia próximo da minha casa e eu decidi fazer uma aula de jump para experimentar. Eu fiz a aula de jump, tinha algumas pessoas ali na sala, poucas pessoas, acho que tinha no máximo mais 4 pessoas, e a professora lá pulando lá naquele jump e mostrava o que era para fazer e tudo. Eu falei, legal, mas não me instigou para fazer a aula. Aí, quando foi ano passado, eu participei de uma outra aula de jump, só que numa outra academia, que é bem maior aqui da cidade, que eles fizeram toda aquela divulgação, a aula seria aberta para quem quisesse fazer. E eu participei, devia ter mais ou menos umas 30, 40 mulheres ao mesmo tempo, tinham homens também fazendo essa aula de jump, e tinham, como era um aulão, tipo um aulão aberto, tinham 3 professores dando aula nessa sala, eles iam revezando. E, assim, a linguagem que eles utilizavam, a animação, eles instigavam mesmo a gente, gritando, vamos lá, galera! E assim, e assado, você quer? E gritando, e, cara, aquilo foi, assim, surreal. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, até falei com o professor Paraíba, né? Eu falei, nossa, agora eu quero fazer jump também. E eu gosto de jump, né? E, infelizmente, eu não tenho tempo para fazer, porque a gente trabalha o dia inteiro com capoeira, e agora, de quarentena, pior ainda, né? Mas, assim, é algo que eu me apaixonei. E antes, quando eu fiz a primeira vez, eu falei, nossa, que negócio chato, né? Ficar só pulando, a professora só, mó séria, fala para fazer isso, fazer assado. Agora, na outra aula, foi totalmente surreal. Então, essa questão da linguagem
de você ter uma linguagem instigante, de animar os alunos, é muito bom. E assim também é na capoeira. Eu já fiz cursos de capoeira com mestres ou professores que às vezes o mestre chegou assim com a cara mó desanimada, gente, vamos fazer assim, assado. E enquanto isso, outros, vamos lá, galera, isso aqui. E um que me marcou muito foi o curso do mestre Piquinês que eu fiz. Eu já fiz várias vezes, acho que umas 3 ou 4 vezes o curso dele. E eu sou apaixonada, porque ele sai gritando, vamos lá, galera, isso aí é muito bom. E vai elogiando, vai ajudando a galera. Então isso, caramba, é surreal para ajudar ali no engajamento dos alunos. E outra coisa explicando agora como deixar os alunos mais engajados em relação à novidade da aula que eu tinha falado, é para você diversificar os conteúdos da aula. Igual eu tinha falado anteriormente aqui, mude a posição dos alunos na hora do treino, né, para não ficar sempre ali posicionado para o mesmo lado da parede, para o mesmo lado do espelho. Faça exercícios diferentes para ensinar a mesma coisa. Altere o tempo, ou então a quantidade de repetições, né? Para não chegar, não, toda vez o aluno vai fazer 30 queixadas e 10 armadas. Ou então toda vez você vai fazer golpes durante 2 minutos. Então altere o tempo, a quantidade das repetições que seus alunos estão treinando ali determinado movimento. E também faça rodízios dos conteúdos que precisam ser treinados. Por exemplo, uma semana você foca nos golpes, nas esquivas, outra semana você pode focar nos floreios, na outra na banguela, outra no São Bento Grande. Para que seu aluno sinta uma novidade e uma maior fluidez na aula. E assim você pode fazer esse rodízio até mesmo durante a sua aula na academia ou na escola. Não precisa ser toda semana. Às vezes, na mesma aula, você consegue treinar uma parte ali de movimentações de banguela, por exemplo, e no final você trabalha um pouco ali de floreio, de acrobacia. Vou só pegar aqui um pouquinho aqui de umas perguntas. Ó, o Luke aqui no... Luke Lima, que perguntou aqui no Facebook. Para motivar o aluno, é legal o professor fazer junto com ele ou ficar observando o aluno? Eu falei um pouquinho disso aqui agora há pouco. São 2 estratégias diferentes e metodologias diferentes, tá bom? E você pode utilizar das 2 coisas, até pensando no lance da novidade, da monotonia que a Bruna falou. Então é uma forma de você diversificar também as suas aulas. Hora você fazer com eles, hora você dar o comando. E você tem prós e você tem contras relacionado a isso. Por exemplo, como eu disse ali, aquela hora ali atrás, quando você está dando os comandos e você está de frente para a sua turma, você está olhando e você não está fazendo, você tem 100% da sua atenção para eles. Agora, quando você está fazendo junto, você dá a oportunidade deles te copiarem e fazer ali um passo a passo, mas você perde o quê? Você perde a atenção plena ali, você perde, né, a atenção ali mais panorâmica da sua turma, porque a maioria das vezes ou você fica de costas ou fica de frente e você tem que pensar no movimento que você está fazendo, que você está ensinando, e obviamente você não consegue olhar todo mundo quando você está fazendo isso. Então a gente precisa sempre estar alternando, tá? De vez em quando fazendo junto, de vez em quando olhando somente para você pegar todos esses pontos e tornar a aula mais dinâmica dessa forma, com mais, né, novidades, porque isso também é novidade. As pessoas acham que novidade é só coisa extremamente nova. Mas não, novidade para a aula é tudo aquilo que vai quebrar a rotina. Então, se você vinha trabalhando nas últimas aulas de uma forma, quando você começa, de repente, você só estava olhando, na última aula você só olhou, na outra aula você só olhou, nessa aula que você fez junto, cara, os alunos já viam aquilo de uma forma diferente. Ou então, na mesma aula, você pode, né, trabalhar com essas 2 coisas e torna a sua aula muito mais rica, muito mais dinâmica. Dessa forma, a galera se engaja muito mais. O Mestre Máscara, né, tinha colocado aí também, né, pedindo a gente aí que fizesse uma aula prática mostrando, né, alguma coisa relacionada a isso de engajamento. Obrigado pela sugestão, tá, Mestre Máscara? A gente vai estar pensando em formas de estar produzindo isso daí. Né? A gente está com essa limitação, eu vi que até a Luciana colocou ali, a gente está com essa limitação em relacionado ao coronavírus, né? Então a gente não está tendo contato com as nossas turmas, né? Não pessoalmente, né? Não pessoalmente, mas a gente vai ver se a gente consegue elaborar alguma forma, de repente, de você estar vendo algo relacionado a isso, né? De repente, a comunicação, a de como organizar uma aula, que ela seja de uma forma fluida, tá bom? A gente vai pensar em formas de estar fazendo isso sim, tá bom? E vamos passar agora para um outro ponto ali que eu já tinha comentado, que era sobre a dificuldade. Né, sobre a dificuldade que eu tinha comentado lá atrás, que é um dos pontos onde você tem que ter atenção,
porque isso vai melhorar o engajamento dos seus alunos nas aulas, tá? E como que você vai fazer isso? Na prática agora, tá? Não na prática, mas, né, para você ter uma ação, já lá efetiva, de quando você estiver dando as suas aulas lá. Em relação ao nível de dificuldade, comece a separar os seus alunos. Se a sua turma é heterogênea, como a Bruna falou, onde você tem ali pessoas de níveis de desenvolvimento diferentes, faixas etárias diferentes, dessa forma, tente fazer essas divisões para colocar cada exercício adequado para aquela faixa etária, para aquele nível de desenvolvimento de cada aluno, para você não propor um desafio que vai ser desestimulante e não instigante. Quando você propõe algo que é possível do seu aluno atingir, ou seja, pelo menos ele se vê fazendo aquele movimento, não é extremamente distante dele. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais prático. Se você está ensinando um floreio lá para o seu aluno, poxa, ele não sabe ainda fazer a U. Se você quiser ensinar para ele como que faz um mortal, é extremamente distante. Por mais que ele queira aprender um mortal, isso é distante da realidade dele. Ele vai ficar frustrado e geralmente ele vai desistir. Por quê? Provavelmente você vai ter outros alunos na turma que estão num grau de desenvolvimento muito maior, que tem muito mais chances de conseguir fazer esse mortal. Logo, na cabeça dele, ele é igual a essa outra pessoa que é aluno lá também. Então, se o outro, que é um pouco mais avançado, tem um pouco mais tempo de experiência e de desenvolvimento, conseguir fazer ou conseguir quase fazer, e ele não tiver nem coragem para tentar, você vai estar reafirmando na cabeça dele de que aquilo realmente não é para ele, de que ele não vai conseguir alcançar, que ele não nasceu para aquilo, que ele não tem as habilidades necessárias, que ele não vai conseguir desenvolver, que o negócio dele é outro, que ele é bom de outra coisa. Então, você precisa sempre estar conhecendo muito bem os seus alunos. Conheça muito bem os seus alunos, tá? Você tem que fazer esse scout, você já tem que saber os movimentos, que grau que está de evolução de cada aluno que você tem. Você tem que saber o que seu aluno está buscando aprender agora. A grande sacada que o professor precisa ter é saber o que o aluno quer. É saber o que o aluno quer. Sim. Os professores acham que eles têm que ensinar o que eles querem. Não, você tem que saber o que seu aluno quer. E o seu aluno, e aonde que fica aí, né, para as pessoas, às vezes, eu expliquei de uma forma mais direta, às vezes as pessoas não vão conseguir entender. O que eu estou dizendo? Não é que você tem que ensinar o que o aluno gosta. Então, o aluno gosta de pular, você vai e ensina pulo. Não, o aluno gosta de trocar pernada, né, de trocar pancada, você vai ensinar a trocar pancada. Não, você vai ensinar os conteúdos da capoeira. Mas olha só o segredo, você vai ensinar da forma que ele quer. Da forma que ele quer. Por exemplo, né, tem alguma coisa que está ali na sua comunicação, está na dinâmica que você põe nas aulas, está nos exercícios que você cria para poder ele absorver os movimentos, os conteúdos ali da capoeira. Então, é ali que está o ouro da coisa. É ali que está o ouro. Você acha que às vezes é você chegar e passar e o aluno obrigatoriamente tem que querer aprender. Ele se matriculou para aprender isso daqui, o que eu passar é o que tem que fazer. Nossa, quanta ignorância, quanta ignorância. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que estar tentando o tempo inteiro entender o que faz esse aluno continuar comigo. O que esse aluno está buscando. Porque o cara que é avançado, o cara que é instrutor, que é professor, que é mais graduado, ele tem um objetivo. Geralmente o objetivo dele é diferente do iniciante. É diferente da mãe que está ali fazendo. É diferente do tio lá de 40, 50 anos, que às vezes está ali buscando um entretenimento, está buscando ali uma atividade para poder esparecer um pouco a mente, ele trabalha até muito mais tarde. Então, você vai ter pessoas buscando coisas diferentes. Você precisa olhar para os seus alunos e tentar conversar com o seu aluno e sacar. Às vezes ele vai te falar numa conversa, às vezes você vai pegar de acordo com as atitudes que ele tem. Quando ele faz alguma coisa e ele comemora, opa,
não entende aquilo dali só como uma comemoração do seu aluno. Entende também que você viu que aquilo ali ele gosta. Aquilo dali ele gosta. E não é que você tem que servir o seu aluno, né, para poder ensinar para ele só as coisinhas que ele quer aprender. Não, você vai ensinar a capoeira de uma forma total. Você vai ensinar a capoeira toda, tá? Mas você precisa conhecer o seu aluno, tá? Precisa conhecer o seu aluno para você mudar a sua forma, Tem gente que vai entender melhor se você falar mais calmo. Tem gente que vai querer que você chama mais atenção, que você pega, que você dá aquela sacudida, ele vai gostar daquilo, entendeu? Tem gente que às vezes, até se você, assim, falar muito alto, ele vai se assustar, ele vai travar e não vai querer fazer, né? Principalmente aí quem lida com criança. Você tem que ter um controle nessa voz, né? Você tem que entender o seu aluno que está ali do outro lado. Elaborar uma aula que o aluno não sinta as transições de um exercício para o outro, que ele não perceba. Por isso até mesmo o termo fluidez. Então crie alguns exercícios que eles se completam para facilitar o entendimento e ao mesmo tempo você deixar a sua aula mais didática. Por exemplo, quando você trabalha somente a finta dos golpes e depois passa para o golpe em si. Ou então primeiro você trabalha ali a finta da queixada para depois você partir para a queixada. E vamos supor que você quer ensinar uma sequência ali de queixada e já entra no AU. Você faz primeiro a finta da queixada, aí depois o aluno já vai entrar fazendo mesmo a queixada. Aí depois da queixada normal, você vai e faz a finta do AU, para depois emendar a queixada no AU. Então, o aluno ele tem que sentir ali que, na verdade, ele não deve nem sentir essa transição aí dos exercícios para o outro, ele tem que sentir realmente uma fluidez. Então, vocês tentem homogeneizar a sua turma durante a formação, às vezes, ou então durante o próprio momento ali da aula. Então, passe exercícios ou movimentos específicos para os mais iniciantes, por exemplo. Né? Ou então, passe um outro exercício para os mais avançados, né? Eu vi até aqui a galera falando que faz isso também. Uma outra opção é fazer um planejamento para essa turma e se homogeneizando aos poucos. Ou seja, essa turma ir aumentando cada vez mais o número de alunos para que você consiga futuramente dividir essa turma. Obviamente, isso vai necessitar, né, lógico, de novas estratégias de prospecção de alunos, que a gente já explicou em outras lives, em outros vídeos aqui, para poder ter uma demanda suficiente para poder dividir. Então, essa homogeneidade você consegue trabalhar tanto em turmas diferentes, né, igual a gente citou aqui, de faixas etárias diferentes, às vezes uma turma só para mães de alunos, uma turma só para famílias, que eu vi que uma pessoa colocou aqui que tem uma turma só para famílias, ou então uma turma só para pré-adolescentes e outra só para adolescentes, outra só para adultos. Não necessariamente você vai conseguir fazer isso. Às vezes a sua turma não tem um número suficiente. Às vezes, vamos supor, tem 10 pessoas naquela turma. Como que você divide 5, por exemplo? Não vai ficar legal. Então, você pode trabalhar a própria homogeneidade durante a sua aula ali, passando exercícios diferentes, movimentos diferentes para cada faixa etária, para cada grau de dificuldade, tá? E de uma maneira, lógico, que venha continuar com aquela fluidez e de uma maneira que o aluno vai se sentir confortável para estar fazendo aquela aula. E você precisa setar, né, uma intenção de estar mudando esse caso, né? Porque isso a gente já percebeu que é algo que tem um impacto direto na quantidade de alunos que a gente tem relacionado a essa homogeneidade, de você ter alunos muito avançados que acabam desestimulando os mais novos, porque eles aprendem mais rápido, porque já tem uma maturação, uma experiência maior ali com a capoeira, um conhecimento muito maior, tá, sobre os conteúdos da capoeira. E, ao mesmo tempo, você tem alunos ali muito iniciantes, que eles são completamente ao contrário. Eles não se veem fazendo aquele tipo de coisa. Então, quando outros fazem com facilidade, aquilo é altamente desestimulante para eles. Tá? Então, você tem que setar essa intenção. Que a intenção inicial é o quê? Eu tenho uma turma heterogênea, ou seja, uma turma que não está bem dividida em relação ao grau de desenvolvimento, faixas etárias, né? E eu quero homogeneizar isso. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. A partir daí, né, Bruna, você vai fazendo aquilo que a Bruna falou ali. Implementando estratégias de prospecção de alunos, que já foi temas de outras lives aqui que a gente já passou. Tem conteúdo no nosso canal no YouTube, no Face e também no Instagram aí, falando de estratégia de prospecção de alunos, que é o quê? Ah, nossa, eu não tenho tanto aluno para poder dividir minha turma, né, Bruno? Tem que aumentar
tem que aumentar então essa quantidade de alunos para você conseguir dividir. Porque senão, né? O que vai estar acontecendo? O que vai estar acontecendo? Vai ser aquele ditado, né? Tem gente que acha que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, é mais ou menos essa estratégia aí. Às vezes, para você ficar com aquele passarinho ali na mão, você vai acabar deixando de pegar outros lá. Porque as pessoas veem a sua turma e vê que ela está muito heterogênea, tem muita criança, né? Se o cara é mais velho, ele vê que tem muita criança, ele não vai querer ficar. Se tem muito adulto, vem a criança e não vai querer ficar. Então, não que isso seja completamente errado, mas é uma situação que você tem que determinar um planejamento para que isso venha se adequando com o tempo. Você tem que setar uma intenção de resolver isso e tendo consciência de que isso vai impactar a sua turma. No nosso canal, lá no All In Capoeira, no All In Capoeira não, perdão, Viver de Capoeira, no YouTube e no Facebook e no Instagram, sai conteúdos diariamente, tá, pessoal? Então, olha só, se alguém tiver alguma pergunta, manda no direct pra gente, tá? A gente já tá fechando a live aqui, tá terminando o nosso tempo e a gente vai estar respondendo 100% de perguntas respondidas. Esse é o nosso lema aqui, para poder ajudar todos. Sim. Beleza, pessoal? Um grande abraço, principalmente aí a galera que ficou do começo ao fim. E a gente está vendo que o nosso trabalho está tendo algum tipo de retorno, está ajudando vocês também. Um abração.